Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e te agradeço demais a companhia mais uma vez. Nessa semana vamos falar sobre endometriose. A doença consiste na modificação do funcionamento normal do organismo, em que células do tecido que reveste o útero, em vez de serem expelidas durante a menstruação, elas se movimentam no sentido contrário, caindo nos ovários ou então na cavidade abdominal. Lá, elas se multiplicam e voltam a sangrar. As causas disso ainda não estão muito bem estabelecidas e o exame ginecológico clínico é o primeiro passo para um diagnóstico. E para falar mais sobre o assunto, nós recebemos aqui nos estúdios a médica nutróloga e endocrinologista, especialista em saúde da mulher, a doutora Valéria Goulart. Doutora Valéria, bem-vinda, obrigada pela presença. É um prazer muito grande, meu. E também a sexóloga e empresária Camila Gentili. Doutora, bem-vinda também, obrigada. Obrigada pelo convite. Vamos começar então, gente, entendendo o que é a endometriose. Eu faço aquele teaser, faço aquele resumo sobre o assunto, mas quem entende e quem vai explicar melhor pra gente são as especialistas. Queria te ouvir, doutora Valéria, o que é exatamente a endometriose, quais são os sintomas? As causas ainda não são muito claras, pelo que eu disse, mas dá para arriscar algumas causas possíveis? Sim, existem algumas causas que já têm alguns trabalhos mostrando que tem pessoas que têm uma tendência maior de ter endometriose. Então, na verdade, o nosso útero, a parte interna dele, tem um tecido que chama endométrio. Então, quando a mulher, está na idade fértil, que a gente fala, de repente, se o endométrio, essa película vai aumentando de tamanho, se o óvulo não é fecundado, então depois vai ser expelido isso em forma de menstruação. Essas células do endométrio, elas vão sair no canal vaginal e tem algumas células que elas vão passar como se fosse ao contrário, elas vão nas trompas, e elas podem cair em vários outros órgãos, pode cair no intestino, na bexiga, e a inflamação disso que vai acontecer e da endometriose. Então, na verdade, a endometriose é uma inflamação crônica, é uma doença que tem até fatores inflamatórios, fatores até de doença autoimune, que quando essas células caem no intestino, caem fora da cavidade uterina, normalmente as células de defesa têm que destruir essas células. Só que às vezes existe uma falha do sistema imunológico que faz que essas células elas vão crescendo de tamanho e elas vão infiltrando dentro dos órgãos, então elas vão penetrando, é como se elas fosse uma cola, E aí isso elas vão dando uma aderência. Essa aderência que vai causar diversos sintomas que é da endometriose. A endometriose vai dar cólicas intensas, Então a mulher na hora que está no período menstrual, vai ter aquela dor incapacitante que não consegue nem ir para o trabalho, não consegue estudar, às vezes toma remédio, não melhora, Grande parte da endometriose a gente classifica, que é uma cólica fora do normal, principalmente quando a pessoa vai tomando medicamentos, não vai melhorando, E fora disso vai dando vários outros sintomas. A mulher vai ficando mais nervosa, ela fica antissocial, porque ela acaba até evitando de sair, porque já sabe que não vai ficar bem, E é uma doença muito comum, para ter uma ideia, Então, 10 a 15% das mulheres em idade reprodutivas vão ter endometriose. A gente fala entre 25 a 35 anos. E assim, e é interessante porque eles fizeram um trabalho e quase 57%, quase 60% delas vão ter essas cólicas intensas e 30% vão estar inférteis. Então, é uma doença muito importante. Tanto é que a Organização Mundial de Saúde, em plena pandemia, em 2021, colocou ela como um problema de saúde pública. Tanto é que tem em março, considerado Março Amarelo, que é 13 de março, é onde que comemora, a conscientização da endometriose, porque é uma doença, por incrível que pareça, até desconhecida. E uma parte da endometriose, 22%, às vezes a mulher não sente dor.
né? Então pode acontecer isso. Mas sempre quando tem uma cólica intensa, a mulher sente dor na relação, a mulher pode ter, assim, se esse endométrio cresce, por exemplo, dentro do intestino, pode até sangrar quando a mulher vai menstruar. Então ela vai ter até sangramento anal, pode raramente ir para a bexiga, então a mulher vai sentir dor a fazer xixi, sente como se tivesse, né, sempre a barriga mais inchada, mais sensível, né? Então, assim, são vários sintomas que a mulher vai apresentar e é muito importante, né, o médico que acompanhar isso, ficar de olho nesses sintomas e poder escutar, porque às vezes pensa, a mulher tem que aguentar cólica menstrual, isso é normal, não é normal, principalmente quando é intensa, principalmente o parceiro, as pessoas que convivem têm que entender que isso não é normal, porque dor, principalmente uma dor crônica, é complicado, né? Dor é sinal de que alguma coisa está errada, tem que investigar, tem que buscar saber. Claro. Agora, doutora Camila, entre esses sintomas descritos aí pela doutora Valéria, ela falou sobre incômodo, dor durante a relação sexual. Dá para diferenciar uma dor que pode ser algo natural, talvez, ou uma dor que está relacionada à endometriose? A endometriose, quando a gente vai descrevê-la, acho que a doutora Valéria foi muito sintética quando ela falou, endometriose é sinônimo de incômodo, né, doutora? É dor, e muita dor. Então é um desconforto muito grande. Nas relações íntimas das mulheres, o comportamento da endometriose, ele é de grande incômodo, a ponto de a mulher, ela já tem as questões hormonais, às vezes, que ela pode estar passando, que são falta de lubrificação ou falta de libido. Então, isso também são outras questões que também permeiam as mulheres no quesito de intimidade. Mas quando a gente fala da endometriose, a gente tem muito desconforto pélvico, muito. Então, muitas dores, cólicas. Então, você tem dores no momento da introdução peniana, na cavidade vaginal, você tem falta de lubrificação. Então, tudo isso vai criar muito desconforto e vai fazer com que a mulher corra da situação da intimidade, porque existem muitas dores. Então, nós, da Sociedade de Sexologia, o que a gente tem estudado e recomendado muito também são usos de dispositivos para aliviar essas dores. Então, já foi comprovado, né, cientificamente, lá fora, nos Estados Unidos, saiu agora recentemente um estudo científico de que os médicos estão prescrevendo dispositivos que são os vibradores para aliviar e tratar algumas doenças que são geradas dessas dores. Então, uma das indicações é o uso dos dispositivos vibratórios para aliviar as tensões e ajudar com que essas mulheres tenham mais lubrificação e também consigam, assim, ter um pouco mais de bem-estar e conforto no tratamento desse momento da endometriose. A gente tem vários problemas ginecológicos que podem levar ao desconforto na hora da relação sexual, mas não dá para diferenciar ao sentir essas dores se trata de um problema X, de um problema Y, a endometriose, então tem que buscar um especialista. É muito importante a busca pelo especialista, porque nós temos a questão de estreitamento de canal, então pode estar acontecendo por um fator hormonal, pode ser um fator genético, pode ser um fator emocional. Então é importante em primeiro estágio a identificação do profissional da saúde. O médico vai diagnosticar o que é que aquela pessoa tem. Ela tem um estreitamento de canal vaginal, ela está na menopausa, não está na menopausa, ela tem endometriose, quais são as causas dessa dor? Né? Porque a pessoa pode ter passado só por um período traumático e ter uma dor intensa na penetração. A pessoa pode ter tido um parto super traumático e tentar depois voltar para a sua vida íntima e ter dores na penetração. A pessoa pode ter feito uma cirurgia bariátrica e ter falta de lubrificação e não conseguir ter um conforto no momento íntimo. Os motivos não faltam, né, doutora? Exatamente. Então é muito importante a identificação. E o médico ginecologista vai conseguir identificar e ajudar. E também nós temos o auxílio também dos fisioterapeutas pélvicos, estão aí também, estão com um papel muito importante na sexualidade feminina, atuando assim ativamente e ajudando muito nessa parte das dores, né? Porque a gente tem isso e tem as decorrências que também tem a questão de perda urinária, que também é outra coisa que acontece bastante junto de quem tem endometriose, às vezes é uma coisa que é bem comum. Então, vale identificar com o profissional correto. Tem essa questão também.
também que eu queria ouvir mais sobre isso, perda urinária relacionada à endometriose, doutora Valéria. Sim, pode acontecer. É raro isso acontecer ou não? Pode acontecer, porque a endometriose, ela pode pegar intestino, né? Então ela pode pegar a bexiga, né? Que é mais raro, né? Pode pegar o canal da urina, né? Então isso pode fazer uma obstrução, né? E começar a ter muita dor. Então a mulher pode ter até uma certa incontinência urinária, afastando, né? Se ela não está no período de menopausa, de tudo, que é um afrouxamento. Mas a endometriose, como ela é uma inflamação crônica, né? Pélvica na região toda ali, tudo fica realmente inflamado, né? Então a gente pega bastante no consultório pacientes, né, que a gente faz tratamentos também auxiliares, né? Não só que tem às vezes o bloqueio hormonal, né? Porque grande parte da endometriose ela está ligada principalmente no excesso. Tem trabalhos mostrando que mulheres que às vezes têm excesso de estradiol pode ter propensão de ter endometriose, né? Então assim, muitas vezes tem que fazer o bloqueio ou através, né, de um DIU, né, que é um anel intravaginal que pode colocar justamente para não menstruar, né, através de hormônios anticoncepcionais ou alguns tipos de tratamentos hormonais, mas também a gente tem que dar um suporte, porque imagina o seguinte, a gente é uma doença até de cunho imunológico, então a gente tem que melhorar a imunidade dessa mulher. Então não adianta nada a mulher fazer o que for de tratamento para conter e melhorar a endometriose se não desinflama. Então a dieta inflamatória, anti-inflamatória é fundamental. Então existem alguns alimentos maravilhosos que são compostos à base de ômega 3, salmão, peixe, atum, sardinha, entendeu? Alguns nozes, castanhas, né? Então o ômega 3 ele é muito importante, que ele age como anti-inflamatório. Existem alguns outros trabalhos mostrando que também a vitamina C ela age como cicatrizante, que a endometriose é uma inflamação, então precisa fazer a cicatrização daquele tecido. A vitamina E também, antioxidantes, então na prática a gente dá antioxidantes também, é muito importante. A cúrcuma, né? A cúrcuma ela age como anti-inflamatório. A piperina, que é a parte da pimenta preta, também auxilia, né? Amplia, né, essa função da cúrcuma, né? Então assim, tem vários outros, astaxantina, que é outro tipo de antioxidantes que tem. Então assim, é um conjunto, né? Existe também tratamento, tô com inflamação, a própria acupuntura também ajuda, né? Então, quando você vai tratar da endometriose, ela tem ela é multifatorial, né? Então, muitas vezes a mulher ela pode ter alguma alteração hormonal e pode ter alteração também em outras áreas. E tomar cuidado, que muitas vezes a mulher com endometriose, que é uma doença até ligada ao sistema imunológico, uma doença até alguns ligados à autoimune, pode aumentar a chance da pessoa ter outras doenças autoimunes, tiroidite de Hashimoto, que é uma inflamação na tireoide. Então é muito importante também procurar o endócrino para poder verificar toda a parte hormonal da mulher, porque às vezes a gente vê fazendo o tratamento não está tendo, né, uma eficácia, às vezes a mulher também tem essas outras inflamações, e principalmente o Hashimoto, que é uma doença que está muito ligado e abre a porteira para outras doenças inflamatórias também e autoimunes, que são mais complexas. Doutora Camila, a gente já volta a falar, doutora Valéria, mais sobre tratamento, trazendo algumas questões um pouco mais específicas, mas falando desse tema, me vem à mente a necessidade de falarmos mais sobre a intimidade da mulher, não só por uma questão psicológica, não só por uma questão de quebra de tabus, mas por uma questão de saúde. Exato. O quanto nós já avançamos nesse ponto? Olha, eu estou bem contente. 2023 foi um ano que se falou bastante. Eu estive presente em várias mídias aí falando sobre a saúde e bem-estar feminino sexual da mulher. Hoje, já vem se falando bastante e isso vem avançando e é de extrema importância a gente trazer isso. O sexo, ele é saúde. A mulher, tanto a mulher como o homem, eles têm essa necessidade e o sexo ele traz bem-estar. Quando a gente fala de lubrificação, quando a gente fala de orgasmo e a gente fala de conforto, isso tudo traz muito benefício. Porque quando a gente fala dessa atividade sexual, a gente está falando sobre um coração que bate mais forte, sobre bombeamento sanguíneo, então a gente está gerando endorfina, você está produzindo bem-estar, então está trabalhando toda a máquina que é o corpo.
Então, isso é de extrema importância. Quando a gente volta para o assunto endometriose, ligado à parte íntima, mulheres que têm uma vida sexual mais equilibrada, elas têm menos estresse. Por quê? Porque a máquina, que é o corpo, ela está funcionando. E esse equilíbrio vai ajudar a aliviar as tensões pélvicas, porque quem tem endometriose tem dores horríveis, tensões muito grandes na área pélvica, sentem muito desconforto. Então, a mulher que está com a vida sexual, ela tenta ter um pouco mais de conforto quando a gente fala de vida sexual ativa com endometriose, ela tem mais bem-estar e o pico de estresse dela é muito menor. Porque a endometriose é algo que traz muito sofrimento para o casal ou para a mulher solteira, porque você não consegue ter um conforto, porque a dor ela é muito intensa e é difícil de identificação e pode ser confundida, como a doutora Valéria falou, porque você pode ter, né, aí alguns outros predicados, achando que é uma coisa e é outra. Então, geralmente mulheres que têm a endometriose, elas fogem do momento íntimo, elas não querem ter esse momento íntimo com seus parceiros por causa da questão da dor e do desconforto, né? Já existe a falta de lubrificação, pode haver essa questão hormonal que também pode envolver essa falta de lubrificação. Então, existem várias coisas que estão aí permeando toda essa situação. Agora, o que é importantíssimo destacar é que hoje a mulher ela está buscando mais ajuda, está buscando mais informação, está batendo lá na porta do médico e dizendo: ó, doutor, eu não estou tendo libido, eu estou tendo dor, está acontecendo isso comigo, eu quero entender o porquê que eu não estou tendo orgasmos, por que eu não consigo ter essa chegada, olha, acabei de ganhar bebê e não sinto conforto nas minhas relações. Então, isso é muito importante. E é importante o paciente ir até o médico e esse médico estar preparado para ter essas respostas também. Porque perguntas, né? Porque tem gente que tem vergonha de abordar o assunto ainda. Não, e eu vejo que alguns profissionais não querem entrar nesse departamento. E isso é muito importante, porque isso também faz parte da saúde. Nós somos um corpo todo, né? E a gente tem que tratar o todo. E essa área íntima, ela também faz parte do nosso corpo e precisa de tratamento e pode adoecer e pode criar uma rotina ruim no todo, né? Doutora Valéria, a gente trouxe tantas possíveis causas, né, para a endometriose. Existe uma idade, uma faixa etária onde ela se manifesta de uma forma um pouco mais comum ou não? Isso pode acontecer de forma variada em várias idades? Como é que funciona? Geralmente a gente coloca que a endometriose ela vai afetar 10% das mulheres em idade reprodutiva, dos 25 aos 35 anos, né? Tendo uma média por volta de 27 anos de idade, né? Então, assim, principalmente a gente vê mulheres que às vezes menstruaram mais cedo, tem uma tendência maior de ter endometriose, né? A gente vê tendências, né, na família também, né? Então, se a mãe ou a irmã tiveram, né, endometriose, a chance é 7 vezes a mais da mulher ter também endometriose, né? Então, às vezes o problema é justamente o diagnóstico, porque pode demorar de 7 até 10 anos para ter o diagnóstico. Conforme a Camila falou, às vezes a pessoa fica achando que tem que aguentar aquilo, é cólica, é normal tudo, né? Às vezes o profissional de saúde não dá ouvidos, né? Justamente se começar a escutar, pô, peraí, sempre ela tá queixando e sempre falando que realmente é muita dor, né? Na relação sexual, é dor realmente na menstruação, de tudo. Então, alguma coisa tem, algum sangramento anormal, né? Então, assim, por isso que às vezes o diagnóstico demora. Mas várias coisas a gente fala que a endometriose é uma doença da mulher moderna, né? Se fala muito isso. Porque antigamente, né, a mulher acabava tendo vários filhos, né? Então, assim, acabava tendo menos ciclos, né, menstruais. A média, mais ou menos, era 40. Hoje, uma mulher, na idade reprodutiva dela, tem 400 ciclos de menstruação. Então, uma chance muito maior de ter endometriose, né? Então, assim, muito ligada à parte de alimentação também. A comida hoje não é muito boa, né? Alimentos muito industrializados, né? Justamente, né?
né? O estilo de vida da pessoa de não fazer uma atividade física, né? Que uma atividade física vai liberar endorfinas acaba também dando uma sensação de bem-estar e relaxamento. Também viram que diminui, né, pessoas praticantes de atividade física, principalmente antes de 15 anos de idade. Então, se na família já tem alguém com endometriose, começa a estimular as filhas para fazer atividade física antes de 15 anos. Isso já vai ajudar bastante. Mulheres, né, que quando têm filhos menos de 30 anos têm uma chance menor de ter endometriose. Quando amamenta, essa estatística, então. Quando amamenta mais, quando vai amamentar mais também, né, ela vai ficar um tempo menos menstruada, né, porque quando está amamentando acaba menstruando menos e com isso expõe menos, né, o corpo principalmente o estrógeno, né, que é o estradiol, que é o hormônio mais potente, e com isso acaba diminuindo mais a chance de ter endometriose. Então são vários fatores que assim a mulher ela tem que ficar de olho se ela tem uma certa tendência, modificação, porque não adianta nada se não modifica o estilo de vida. Se você não modifica o seu estilo de vida, começa a fazer uma atividade física, começa a dormir bem, né? Então começa, né, fazer hoje atividades, por exemplo, viram que é a yoga, pilates, né? Até uma atividade aeróbica de você caminhar, fazer alguma coisa que você goste, tá liberando endorfinas, isso dá uma sensação prazerosa, né? O próprio ato sexual é uma atividade, né? Física, gostosa, boa, prazerosa, né? Só que, lógico, se a mulher tá tendo dor, porque tá tendo inflamação. Aí já, né? Perde esse sentido, justamente, né? Principalmente na penetração, quando bate lá no fundo, né? Entendeu? Porque é onde que tem focos, né? De endométrio que vai dando como se fosse uma retração, né? Então isso a mulher sente, né? Mas por isso que tem que ser detectado e aí o tratamento ele vai depender de cada pessoa e o que está incomodando ela. Sim, mas tem algum indicativo geral de tratamento, doutor? Embora varie as causas, há algum indicativo de, em geral, o DIU ou em geral a questão hormonal é utilizada no tratamento? O tratamento vai depender muito assim da descoberta mais cedo possível da endometriose, tá? Então a endometriose pode aparecer desde o primeiro ciclo menstrual, né? Geralmente a gente coloca a média de 27 anos, porque é onde que a mulher já teve vários ciclos menstruais, mas vai depender da endometriose, se ela é profunda, se ela é superficial, né? Então, porque vai depender dos órgãos, né? Aonde que está atacando, né? Porque de repente está atacando o intestino, se a mulher já tem filho, se ela quer engravidar, né? Porque dependendo, né? A endometriose, que nem eu falei, é uma membrana que ela vai crescendo, ela vai aumentando. Então, o primeiro tratamento que se coloca são anti-inflamatórios, né? Então, às vezes, anti-inflamatória, eu tomei, às vezes, compressas quentes, né? Então, assim, às vezes acaba melhorando um pouquinho da dor, né? Tem mulheres que, às vezes, tem que fazer, né? Tem algumas manobras de fisioterapia, algumas coisas que vão ajudando também, né? Então, aí a dor começou a persistir, sempre todo o ciclo menstrual e acaba não melhorando a cólica com analgésicos comum. Opa, peraí, então alguma coisa tem, porque realmente está mais chamando a atenção. Aí existe tratamentos que às vezes tem que bloquear, né, até a menstruação. Se a mulher quer engravidar, não tem sentido fazer o bloqueio, né, da menstruação. Mas existe muitas vezes o tratamento, né, do bloqueio hormonal, que muitas vezes é feito, tanto através, né, existem vários métodos, né? Então tem implantes, tem comprimidos, tem DIU, né? Então o DIU de cobre não adianta, muito pelo contrário, ele até piora mais o sangramento, né? Então tem que ser DIU, que ele tem uma quantidade, né, de um derivado de progesterona, que ele fica no local, a mulher pode ter um pouquinho de sangramentozinho, mas pouca coisa, já vai melhorar bastante, né? E aí existe tratamento, às vezes, de uma endometriose mais profunda, até de tratamento de cirurgia, que tem que, como se tivesse, tirar esses focos, né, desse tecido que vai crescendo. Então, às vezes, vai por fora do intestino, né, e às vezes vai por dentro do intestino. Então, tem que ficar retirando através da videolaparoscopia, quando o médico coloca uma canulazinha, né, e vai fazendo, né, a detecção, né, porque a primeira coisa é o diagnóstico, né, teve realmente os sintomas, né, porque às vezes exame comum não aparece. Isso que a gente tem que pensar. Ah, mas doutora, eu fiz ultrassom lá, pélvico, transvaginal, vaginal, não deu nada, porque o ultrassom comum não vai aparecer. Tem que ser um ultrassom especial, a gente coloca com preparo
preparo intestinal. A mulher, um dia antes, ela tem que tomar tipo um laxante, eles colocam o enema também um pouco antes de fazer ultrassom e também tomar remédios que vai dissolver os gases. Com isso, dá para olhar e tem que ser um médico experiente também, não é qualquer profissional médico que tem a experiência de detectar. E outro método também, uma ressonância magnética, né, da região pélvica. E muitas vezes esses dois métodos, às vezes não aparecem, a mulher tem já os focos. Por isso que vai depender muito de que estágio, a idade da mulher, outros sintomas que estão pegando. Então, o tratamento sempre, todos, independente do estágio de todo que a gente fala, mudança do estilo de vida. Então, você comer os alimentos mais saudáveis, alguns alimentos à base de cafeína, pode piorar a endometriose. A vitamina D é fundamental. A vitamina D, ela é importante para melhorar a qualidade dos hormônios. Tem um trabalho que eles fizeram que, quando viram que mulheres que têm mais vitamina D no corpo dela, ela tem 24% a menos chance de ter endometriose. Só o fato dela ter vitamina D alta. Então, por isso que se você tiver uma alimentação boa, equilibrada, sabe, você cuidando da sua saúde, você vai melhorar tudo. E também a parte psicológica, né? Porque isso é fundamental. Por isso que, às vezes, o tratamento da endometriose envolve uma equipe multiprofissional, né? Precisa de um nutrólogo, uma nutricionista para orientar toda a parte alimentar. Tem o educador físico, né? Que vai acompanhar o fisioterapeuta, né? Então, o próprio médico. Então, assim, são vários especialistas que estão em prol ali da mulher para poder sanar o que mais está incomodando. E falando nessa questão da relação com o médico, a doutora Valéria, a doutora Camila, entrou em detalhes sobre a importância de um médico investigar todas as questões físicas, mas ele também adentrar nesse universo psicológico da mulher para que ela se sinta à vontade, crie uma relação de intimidade com o médico para falar sobre tudo, é essencial também para um diagnóstico, não é? Muito, porque se o paciente ele não se sente confortável para falar, olha, doutor, eu tô me sentindo aqui, olha, apreensiva, porque eu tô num casamento, numa relação, eu não consigo ter uma relação íntima, eu tenho dores, eu sofro, como é que eu identifico o que está acontecendo comigo? Porque até chegar nesse diagnóstico é uma luta, né? Porque você tem ali dores, geralmente mulheres que têm endometriose, eles apresentam um determinado comportamento, isso é muito importante falar. São mulheres que são mais quietas, mais caladas, porque elas estão constantemente sofrendo com cólicas e dores. Fluxo menstrual extremamente, assim, de vários dias, né? A gente tem aí alguns casos de mulheres que chegam a menstruar 11 dias, 17 dias, não é, doutora? Sim. É muito comum, né? Então, a gente tem esse comportamento da mulher, mulheres que são quietas, caladas, estão sempre com dor, que não conseguem dormir bem, estão extremamente estressadas, extremamente irritadas, não têm paciência, não gostam de estar sociabilizando. Por quê? Porque o desconforto da dor, ele é tão constante e tão doloroso que a pessoa passa a acreditar que aquilo faz parte da vida dela. Então, aquilo se torna uma coisa normal, uma rotina normal. Então, é muito importante observar se a mulher tem esse comportamento, porque a endometriose, se a gente fosse descrever, é como se você tivesse uma bola cheia de elásticos que estão se enroscando dentro dos órgãos ali dentro, dependendo em que estágio essa endometriose está. Acho que é boa, acho que foi bem figurado, né? Então, ela consegue se enroscar no intestino, no útero, no ovário, né? Então, isso aí vai causando dores horríveis. A gente tem relatos de mulheres que sentem fisgar dentro do umbigo, dores pélvicas, então assim, as dores que compra outros lugares. Então é importante que a mulher consiga comunicar isso com o médico. Doutor, sinto dor, sinto desconforto, sinto cólica, no momento da minha penetração eu tenho muita dor, não gosto, não tenho mais conforto, não me sinto disponível para estar ali na relação íntima, porque é muito ruim, passou a ser uma coisa ruim, aquilo que era prazeroso. E aí sim, após o diagnóstico, tentar aliviar tudo isso, tratar. Queria agradecer a participação de vocês. Infelizmente o tempo acabou, tinha muito assunto ainda, mas o tempo acabou. Conversamos com a doutora Valéria Goulart, médica nutróloga e endocrinologista, especialista em saúde da mulher. Doutora, obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. E também com a doutora Camila Gentili, sexóloga e empresária. Doutora Camila, bem-vinda sempre também. Obrigada. E a você que esteve conosco, muito obrigada pela
pela audiência e pela companhia. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir algum tema pra gente, é só enviar um e-mail, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. Realização Jovem Pan News.